Salve Maria Santíssima. Eis a pergunta que a gente deve fazer quando começa uma vida, estudo, uma vida intelectual. Eu estou buscando a sabedoria ou a vaidade, as glórias desse mundo, o reconhecimento, os aplausos? Se é o segundo motivo, a gente vai se frustrar logo, porque o investimento vai ser alto e a recompensa vai ser mínima, porque a glória desse mundo ela dá um prazer momentâneo. Nós fomos criados para a glória, sim, mas não para a glória deste mundo. A glória deste mundo ela é muito passageira, demais. O prazer é muito efêmero, passa rapidinho. Às vezes a gente fala assim, eu li tantos livros, né? E começa a citar um autor, outro autor. Nós precisamos de fato termos esse entendimento. Eu preciso amar a sabedoria, eu preciso buscar a sabedoria, não como uma busca de glória, não como uma busca de estar acima do outro, não como alguém que vive para si mesmo. Às vezes a gente acaba querendo citar um monte de obras que leu, um monte de livros, de frases, e pretende ser parabenizado por isso, né? São Pio de Pietrelcina fala o seguinte, que nós buscamos muitas vezes a Deus nos livros, mas é na oração que nós encontramos. Ou seja, a busca pela leitura ela deve existir, e muito, né? O brasileiro ele tem essa grande deficiência que é não gostar de ler e de meditar sobre o que lê. Isso não inclui todos, mas é a grande maioria. E quando lê é um material de péssima qualidade, né? Livros de autoajuda, livros de ocultismo, livros que só tem balelas, né? Que não tem nada a ver com nada, livros até de romances imorais. Então, é necessário educar a nossa imaginação, é necessário educar a nossa afetividade, é necessário educar a nossa vida intelectual. Às vezes a gente pode citar uma frase do Chesterton, né, uma frase de São Tomás de Aquino, e como fala o Frei Raniero Catalamessa em um dos seus livros, a qual ele escreve sobre São Francisco, né, que muitas vezes nós podemos citar a frase de um santo e já nos acharmos santos, né? Citar uma frase sobre vida de oração e nos acharmos os doutores na vida de oração. Citarmos uma frase sobre Nossa Senhora e nos acharmos já grandes marianos. Citarmos uma frase do Chesterton e nem sequer lemos um livro dele, meditamos, aprofundamos o assunto. É preciso entender que o conhecimento ele só envaidece quando nós não entendemos o que é o conhecimento. Porque na verdade o conhecimento nos leva à contemplação da verdade. O conhecimento nos liberta da escravidão, do egoísmo, da mentira, do não reconhecimento de quem nós somos. É preciso essa busca constante. Então, ler livros é um passo. Mas que tipo de livro eu estou lendo? Com que intuito? Qual a finalidade? Qual a motivação? A gente precisa ter essa ciência, essa disciplina de por que eu estou fazendo isso. Saber investigar as nossas intenções. Precisamos investigá-las seriamente. Infelizmente, eu repito, né? Às vezes a gente tem muita pressa em ensinar os outros e não tem a mesma pressa em aprender. Nós devemos ter essa pressa também em encontrar aquele que é a verdade, que é o próprio Jesus. Ele é a sabedoria encarnada. Então eu queria convidar você, a nós, a meditarmos sobre isso, tá bom? Que tipos de livros eu estou lendo?
os livros que eu estou lendo têm me feito uma pessoa melhor ou só tem acumulado informações? Às vezes informações verdadeiras e outras nem tão verdadeiras que vão me imbecilizando, me idiotizando, me deixando mais burro ainda. Tenhamos esse cuidado, né? Então é bom pedir dicas de livros a pessoas que já têm costume da leitura, pedir opiniões. É preciso muita humildade nesse caminho intelectual. Um autor que é engraçado e que é super inteligente, um grande tomista, né? É o G.K. Chesterton, né? Chesterton. Esse livro eu comprei já faz uns 2 meses, mas eu ainda não li. Mas porque eu já li outros livros do Chesterton que são ótimos e fala também um pouco sobre os contos de fada. Então eu comprei esse que fala mais em específico sobre os contos de fada. De fato, vale a pena você adquirir pela estante virtual. Os contos de fada hoje são tão, né, manipulados. As pessoas não gastam mais tempo em contar histórias para os seus filhos. Muitas vezes colocam o filho diante da televisão, da internet, e a babá começa a ser o mundo virtual. E às vezes uma péssima babá, né? A gente precisa ter esta atenção, ter este cuidado. Tem um pouquinho da capa de abertura aqui do livro. Porque quando nós educamos a mente dos nossos sobrinhos, filhos, quem tem filhos, né? Educando para o céu, educando a imaginação, a criatividade deles, isso é muito bom. Contar uma história como Branca de Neve e os Sete Anões, a Cinderela, a Bela Adormecida, são histórias que têm presente elementos do cristianismo. Que elementos, Oséias? A luta entre o bem e o mal, o bem que sempre vence, existe ali a morte, né? Em alguma situação existe a morte, ou a morte literalmente, ou a morte simbolizada, e existe a vitória do bem através da ressurreição. Então, os contos de fada, muitos deles têm um cunho muito cristão, que deve ser fomentado e alimentado nas nossas crianças. Aguçar a inteligência delas, né? Esse combate contra o mal, esse combate contra o inimigo, e salientar essa vitória do bem sobre o mal. Mas saber distinguir, né? Hoje na televisão tem se pegado e tem se misturado. Eu sempre falo em alguns áudios, né? Misturado o que é bom e o que é mal, como se não tivesse diferença. O que é verdade e o que é mentira, como se também não houvesse diferença alguma. O que é belo e o que é feio também. Então existe o culto à mentira. Então a gente precisa novamente voltar a estudar os contos de fada. Não é uma coisa de mariquinha, não é uma coisa de idiota, não é uma coisa de mitologias. A gente deve ter cuidado com as mitologias, né? A mitologia grega, a criança geralmente não tem uma mente aguçada pelas mitologias para discernir nem as histórias africanas, nem as histórias geralmente da mitologia grega. A criança geralmente não tem um discernimento sobre esses pontos, né? Ela vai amadurecendo esse discernimento. Não estou condenando aqui estudar a mitologia grega, eu acho super interessante. Nem estou condenando também estudar a história africana, também não. Mas estou querendo dizer que exige um discernimento maior, né? Uma maturidade maior intelectual para entender o significado dessas histórias mitológicas. Já nos contos de fada existe uma fala mais explícita acerca dessas coisas. Por exemplo, quando você conta uma historinha para uma criança, você tem que mostrar que ali tem um sentido aquela história. Você não está contando por contar. Você vai mostrar o quê? Que existe o mal, que ela deve ter cuidado com o mal, que está muitas vezes dentro dela, né? Que é o pecado, que está fora dela no mundo, e que está fora dela, que é o demônio, que fica querendo investir na pessoa. Então você vai mostrando o sentido daquela história, que a pessoa deve ser prudente, mostrar que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Por exemplo, quando a Bela Adormecida é beijada, ali é uma, entre aspas, um símbolo de ressurreição. Quando o caçador, né, ele mata o lobo mau e tira
a, a princesa, né? A criança lá, Chapeuzinho, aliás, perdão, Chapeuzinho Vermelho lá dentro da barriga ali seria uma espécie de símbolo da ressurreição, uma vitória sobre o mal. Então, procurar mostrar para as crianças a beleza desses símbolos, né? Que ela precisa ser uma guerreira e não se satisfazer com o mal, mas procurar sempre o bem. Infelizmente hoje até essas histórias têm passado nos filmes, na televisão, de forma distorcida, né? Joãozinho e o pé de feijão, aí coloca eles como maus, né? Aí coloca a Bela Adormecida como algo mal também, só o mal presente, né? Ou seja, os filmes de hoje estão distorcendo totalmente as histórias. Claro que a gente tem olhar como foi com os irmãos Grimm. Eu não sei se vocês conhecem os irmãos Grimm, que eles são os responsáveis por vários contos de fada, né? Seria bom estudar um pouquinho acerca deles. Então fica aí essa dica para você. Repito, nunca estudar para dizer que é o sabidão, sabe tudo, como se diz no Ceará, gostosão das tapioca, né? Não, estudar com humildade para se ajudar, ajudar o outro, ser uma pessoa melhor e fazer dos outros pessoas também melhores. O pouquinho que nós contribuirmos valerá muito a pena. Abraço aí pro Cleiton. Shalom para todos. Deus abençoe.